Ok, então, gravando a partir de agora. Para quem está vendo, quem vai ver isso daqui no gravado depois, tivemos algumas dificuldades aqui técnicas com o áudio. Agora vamos ver se vai dar tudo certo. Entrando aqui com a nossa apresentação. Então, retomando, né? Na aula passada a gente propôs, né, uma situação, um problema, que essencialmente era o seguinte: a gente queria calcular a velocidade instantânea de um objeto em queda livre, né, no instante t igual a 1 segundo, e a lei que a gente utilizou para tentar calcular essa velocidade instantânea foi a lei encontrada por Galileu, né, Galileu Galilei, foi o pai da ciência, considerado, né, o pai da ciência moderna, e a lei que ele encontrou foi essa daqui, né, y igual a 16t ao quadrado, y a distância percorrida pelo objeto após percorridos t segundos, a distância aqui medida em pés, né. Bom, e o que a gente fez lá? O cálculo que a gente fez foi o seguinte, né? Primeiro, a gente olha para a velocidade média, tal como a gente já está bastante acostumado a ver, né? Quer dizer, o que é a velocidade média? É a variação da distância percorrida dividido pela variação do tempo. Então aqui a gente considera a variação do tempo como indo do instante 1 segundo até o segundo instante 1 mais ΔT, de modo que a variação total de tempo é exatamente ΔT, e aí como é que a gente calcula a variação da distância? É precisamente calcular a distância percorrida após 1 mais ΔT segundos e subtrair da distância que tinha sido percorrida após 1 segundo. Né? Dessa forma, a gente calcula quanto foi a variação da distância nesse intervalo de tempo ΔT, e é assim que a gente obtém a velocidade média. Tá, só que a gente não está interessado simplesmente em calcular a velocidade média aqui. A gente quer calcular a velocidade instantânea, ou seja, eu não quero calcular quanto foi a média entre 1 e 1 mais ΔT, eu quero no instante 1. É como se nessa fórmula eu quisesse fazer ΔT igual a zero. Eu quero eu não quero que não tenha um intervalo de tempo, eu quero calcular a velocidade exatamente no instante t igual a 1 segundo. Né? Então foi essa a discussão que a gente fez na aula passada, e aí rapidamente a gente percebeu que nessa fórmula não dá para fazer ΔT igual a zero, porque se eu troco ΔT igual a zero nessa expressão, ali no numerador eu vou ver que vai dar y de 1 menos y de 1, que é zero. E embaixo vai dar ΔT, se ΔT é zero, então vai ser zero também. Portanto, a gente vai ganhar um zero sobre zero, que é uma indeterminação, é uma expressão que não tem sentido matemático. Tá, então o que a gente faz aqui? A gente usa a estratégia que Newton utilizou, que Newton apresentou para resolver esse problema e chegar no valor que deve ser a velocidade instantânea em 1 segundo. A ideia dele foi a seguinte: primeiro, vamos manipular algebricamente essa expressão, né? A primeira coisa aqui foi só substituir, né? No lugar de y de 1 mais ΔT, a gente só usou a expressão que a gente tem para essa distância, está dada ali em cima. A gente vai ganhar ali 16 vezes 1 mais ΔT ao quadrado, menos 16, dividido por ΔT. E agora o que a gente faz a partir daqui? A gente manipula essa expressão algebricamente, né? Manipular algebricamente aqui essencialmente significa, vamos abrir esse quadrado. Na hora que eu abro esse quadrado, a gente vai encontrar isso aqui, né? Então ali 1 mais ΔT ao quadrado é o mesmo que quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Né? E nessa expressão, a gente pode colocar esse 16 que a gente está vendo ali em evidência, e o que a gente vai encontrar é essa expressão que a gente está vendo aí agora. Né? A qual a gente percebe que dá para promover uma simplificação melhor aí, né? A gente tem um 1 positivo ali no início da expressão, entre parênteses, e tem um menos 1 lá no fim. Se eu cancelo esse 1 com esse menos 1, a gente vai encontrar essa expressão aí que a gente está vendo. E agora, no numerador dessa expressão, a gente vê que tem um ΔT multiplicando 2 e tem um ΔT multiplicando ele mesmo. Né? Então, as duas parcelas daquela soma entre parênteses
apresentam um fator comum, que é a ΔT. Esse fator comum a gente vai colocar em evidência. Coloquei ele em evidência, ganhamos essa nova expressão. Né? Agora a gente tem 16 vezes ΔT em cima e um ΔT embaixo. Esse ΔT de cima com esse ΔT de baixo, isso aqui foi a estratégia, né, a ideia de Newton. Agora a gente cancela isso daí, a gente simplifica, a gente divide ΔT por ΔT e vai dar 1. Né? Ou seja, ele vai desaparecer dessa expressão e agora a gente vai ganhar simplesmente 16 vezes 2 mais ΔT. E agora Newton vai olhar para isso e vai dizer o seguinte, olha, esse ΔT aí, ele é tão pequeno, porque essa é a ideia aqui, né? Esse é o espírito da coisa. Já que eu não posso trocar ΔT por zero direto, eu vou fazer essa conta com ΔT assumindo valores bem pequenininhos, sei lá, 10 a menos 500, uma coisa muito pequena. A hora que chega nesse ponto aqui, Newton percebe que, olha, enquanto que na expressão lá de cima a gente tinha um zero sobre zero, nessa última expressão que a gente encontrou, esse zero sobre zero desapareceu. Ele não existe mais aqui. Bom, se não tem mais zero sobre zero aqui, e se esse ΔT é tão pequeno, tão próximo de zero, eu vou então fazer de conta que ele é zero mesmo. E se eu faço ΔT igual a zero nessa expressão de cima, aí fica simples de fazer, né? Se ΔT é zero ali, vai ficar 16 vezes 2, que dá 32. Portanto, a velocidade instantânea desse objeto aí, no instante t igual a 1 segundo, é exatamente 32 pés por segundo. Né? Essa era a estratégia de Newton. Né? Deixa eu sair aqui da apresentação só para conferir se está tudo bem por aqui. Tudo certo, gente? Algum problema? Acho que está tudo em ordem, né? Por enquanto. Tudo certo, beleza. Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Ok. Beleza. Só que aí a gente está diante de um incômodo, né, que a gente destacou, né, a gente percebeu na semana passada, que é o seguinte, né? Lá em cima, a gente viu que eu não podia fazer ΔT igual a zero porque eu ganharia uma indeterminação. Só que chega no final dessa conta, na última passagem, e o que a gente faz é justamente fazer ΔT igual a zero. Então isso aqui, assim, é uma coisa que soa como algo contraditório, né? Uma hora eu não posso fazer ΔT igual a zero, outra hora eu faço ΔT igual a zero. E também a gente poderia dizer, poxa, mas você está fazendo ΔT igual a zero aqui, mas lá em cima você estava dividindo por ΔT, né? Nessa passagem em que a gente tinha ΔT em cima e ΔT embaixo, e a gente cancelou e disse que ΔT dividido por ΔT dava 1, se eu estou fazendo ΔT igual a zero, então aqui na verdade era zero sobre zero. E dizer que zero sobre zero é 1 é uma mentira, isso é falso. Né? Então há algo de estranho aqui. Então eu queria levar vocês para como essa dificuldade foi sendo, né, aos pouquinhos, contornada. Né? Foi um processo longo, como eu falei para vocês, esse cálculo, né, essa forma de calcular derivadas, né, o Newton ele não chamava de derivada, ele chamava de fluxão. Para ele, o que a gente chama de função hoje, para Newton era fluxo, que dá bem essa ideia de movimento, né, que eu estou insistindo bastante com vocês, que função é a linguagem do movimento. Tanto é que Newton chamava de fluxo, né? E quando ele calculava essa variação, né, essa taxa de variação, ele chamava isso de fluxão. Né? E esse cálculo das fluxões de Newton foi duramente criticado por conta dessa aparente inconsistência aqui, né? Uma hora ΔT não pode ser zero, outra hora ele é zero, né? E tá, e como é que isso foi... antes de falar nisso, né? A gente terminou na aula passada perguntando, né, assim, um de vocês perguntou, se não me engano foi o Guilherme, perguntou que como seria se ao invés de calcular no instante t igual a 1 segundo, se a gente fizesse no instante t qualquer, né? Qual seria a velocidade instantânea
desse objeto no instante t. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser o valor que quiser. Então, bom, calcular no instante t é simplesmente na expressão, ao invés de colocar 1, eu coloco t. Né? Então, a variação passa a ser entre os instantes t e t mais ΔT. E a conta continua igualzinho. Né? Aqui fica t mais ΔT. Aqui, ao invés de 1, agora é t ao quadrado. Né? A expressão agora vai ficar t quadrado mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Continua tudo igual. Continua simplificando. O cancelamento aqui de t quadrado com menos t quadrado vai continuar acontecendo. A gente também pode colocar o ΔT em evidência, vai ter o cancelamento, vai sobrar um 2t aqui, a hora que eu faço ΔT igual a zero, o resultado vai dar 32t. Então, respondendo a pergunta do Guilherme, no fim, era só multiplicar por t? Nesse caso, sim. Né? Não significa que vai ser assim sempre. Então, essa seria, quer dizer, qual é a velocidade instantânea no instante t desse objeto. Então, no instante t, a velocidade do objeto é 32t. Né? Então, o que foi feito, né, o que foi sendo feito para tentar contornar essa aparente contradição nesse argumento para o cálculo dessa velocidade instantânea, né? Essa dificuldade ela foi sendo superada conforme foi sendo foi se concebendo, né, uma espécie de operador matemático, né, um operador que vai ganhar o nome posteriormente, isso já lá no século XIX, vai ganhar o nome de limite. Né? E como funciona esse operador? Então eu quero trazer isso da maneira o mais prático e intuitiva possível para vocês. Assim, não vou entrar tentar assim deixar o mais assim informal possível para que a gente consiga captar um pouco do espírito da coisa aqui, tá? Então, bom, no cálculo que a gente fez lá em cima, né, o que a gente estava tentando fazer? A gente estava tentando encontrar qual seria esse valor limite, né, da velocidade média conforme o ΔT se aproximava muito, 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 muito de zero. Se aproximava, eu usei a expressão aqui, se aproximava infinitamente de zero. Quer dizer, vai chegando assim, muito, muito próximo de zero. Né? Assim, tão próximo quanto quisermos, ou mais próximo do que a gente consegue até mesmo imaginar. Né? Só que aqui com um detalhe, eu quero que ΔT se aproxime de zero muito, assim, infinitamente, esteja muito, muito próximo de zero, tão próximo, mais próximo do que a gente consegue imaginar, sem, contudo, ser igual a zero. E por que eu não quero que o ΔT seja igual a zero? Porque é aí que a gente incorre naquele problema, naquela indeterminação do zero sobre zero. Então, o ΔT pode e deve se aproximar o quanto ele quiser de zero. Ele deve estar absurdamente próximo de zero, mas ele nunca, jamais deverá assumir exatamente o valor zero. Ele pode ser 10 elevado a menos 1 milhão. Ele pode ser uma coisa menor do que isso ainda, mais próximo de zero do que esse número. Mas ele nunca vai poder ser igual a zero. É isso que a gente... esse é o processo que a gente está querendo fazer. A gente quer um operador que atue dessa forma. Faça com que uma quantidade se aproxime arbitrariamente, assim, chegue tão perto de um número quanto quisermos, sem, contudo, nunca ser igual àquele número. E é esse operador chamado limite que vai ser introduzido para cumprir esse papel. Né? Qual é a notação que a gente vai usar para esse processo aí? Então, a gente tem a velocidade média e a gente quer fazer na velocidade média o ΔT se aproximar infinitamente de zero, chegar absurdamente próximo de zero, sem, contudo, nunca ser exatamente zero. A notação que a gente vai usar, e que vai ficar consagrada, né, na matemática, é essa daqui. A gente usa as 3 primeiras letras da palavra limite, né, L, I, M, e embaixo a gente usa esse símbolo. Né, tem o ΔT, que é a quantidade que vai se aproximar de zero, e a gente põe uma setinha e indica de que número ela está se aproximando. Nesse caso é zero. Né, como é que a gente lê isso daí? A gente lê assim, limite
quando ΔT tende a zero, ou quando ΔT se aproxima de zero, né? Ou quando ΔT vai a zero, né? Esse símbolo ele vai denotar para a gente esse operador, que é um operador que vai pegar naquela quantidade, no caso aqui a velocidade média, e vai fazer o ΔT assumir valores cada vez mais próximos de zero, sem, contudo, ser igual a zero. Ok? Me deem um ok se até agora tá ok isso daqui, tá dando para me acompanhar. Ok. Ok. Ok, beleza. Legal. Então, ó, por enquanto, assim, a gente não disse ainda o que esse operador faz de verdade, né? É simplesmente, assim, uma forma da gente expressar esse comportamento que a gente quer, né? De se aproximar tanto quanto quisermos de um número, sem nunca ser igual a esse número, certo? A esse processo, a esse tipo de operação, né, a gente vai chamar de limite, ok? Então, para a gente estabelecer essa, essa, essa notação, né, ou melhor, assim, usando essa notação, essa ideia, né, como é que ficam as nossas contas? Então lembra, o que eu quero calcular é a velocidade instantânea, lá no instante 1 segundo. Né? Bom, o que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é esse valor limite que a velocidade média assume quando o ΔT chega cada vez mais perto de zero, quando o ΔT tende a zero. Essa é a expressão que a gente vai usar. Né? Quando ele se aproxima absurdamente de zero, o que acontece com a expressão? O que acontece com a velocidade média quando a gente encontra isso aí? Tá, e como é que esse cálculo acontece? Esse cálculo vai acontecer, aqui a gente na verdade vai repetir as contas que a gente tinha feito. Então, substituo lá, vejo quem é a variação da distância, né? Faço aquelas simplificações, até chegar nesse ponto aqui. Né? Chegamos ali, 16 ΔT vezes 2 mais ΔT dividido por ΔT. E na frente dessa expressão ali, né, coladinho nela, a gente tem esse operador, né, esse operador que a gente está chamando de limite. Tá, o que na prática esse operador vai garantir para a gente? Ele vai garantir para a gente duas coisas. Primeiro, ΔT está absurdamente perto de zero. E a segunda coisa, ΔT não é zero. Esse carinha aqui, esse operador que está aparecendo na frente dessa expressão, ele garante essas duas coisas. E se ele garante, então, que nessa expressão o ΔT não é zero, se ele garante isso para a gente, então, concordam que não há problema nenhum, já que eu estou amparado por esse operador que tem essas duas características, não há problema nenhum em promover esse cancelamento? Né? Não tem problema nenhum aqui. E por quê? Porque embutido nesse operador aqui está o fato de que ΔT não é zero. E, portanto, eu posso cancelar. Aqui eu não estou ferindo nada. Né? ΔT, nesse momento, ele não é zero. Né? Ok. Só que a hora que a gente chega nesse ponto, a gente percebe que o que era antes uma indeterminação, né? O que era um zero sobre zero, aqui agora não tem mais essa indeterminação. Então, o que esse operador vai fazer com essa expressão? Então, esse operador, ele, na verdade, ele pergunta o seguinte para essa expressão. Ela tem indeterminação? Se a resposta é sim, então ele vai dizer o seguinte, então, tente manipular algebricamente essa expressão, tente simplificá-la o máximo que você conseguir, de modo a eliminar essa indeterminação. Que é, se a gente olhar bem, foi o que a gente fez até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, a gente eliminou a indeterminação. Agora esse operador vai perguntar, beleza, olha para a expressão, ela ainda apresenta indeterminação? Nesse caso a resposta é não. Então o que esse operador vai dizer? Pronto, agora aplicar esse processo de limite, quer dizer, fazer o ΔT chegar absurdamente próximo de zero, vai fazer com que essa expressão assuma um valor limite que coincida com simplesmente trocar ΔT por zero nessa expressão. Então, o cálculo desse limite nesse momento
passa a ser simplesmente substituir mesmo o ΔT por zero, e quando eu substituo o ΔT por zero, eu encontro esse 32. Agora você deve estar se perguntando, tá, o que mudou nessa expressão para aquele cálculo que Newton fazia, né? O que mudou foi o seguinte: vocês percebem que aqui nessa expressão, essa notação do limite não aparece mais? O que isso significa? Significa que até a penúltima igualdade dessa nossa expressão aí, a gente ainda não tinha aplicado, de fato, o operador limite. Até aqui, a única coisa que ele serviu foi para garantir para a gente que o ΔT que aparece nessa expressão não é zero. Porque se ΔT tende a zero, o operador limite garante que ele está muito perto de zero, mas ele não é zero. Então eu posso fazer qualquer manipulação, eu posso cancelar ΔT com ΔT sem medo, porque eu estou amparado por esse operador. Só que eu ainda não apliquei ele. Ele só está aqui para garantir garantir a coerência dessas contas. A partir desse momento, o limite mesmo, ele só é aplicado daqui para cá. E a hora que a gente aplica ele, aplicar aqui nesse caso significa, se a expressão não tem determinação, eu quero saber qual é o valor limite para onde isso aqui se aproxima. E esse valor limite, como inclusive a gente tinha percebido naquela tabelinha, né, é precisamente 32. Precisamente substituir, fazer mesmo ΔT igual a zero. Então assim, o ΔT só é feito igual a zero à medida que a gente aplica o processo de limite. É por isso que agora essa igualdade não é mais incoerente com as anteriores, porque aqui eu ainda estava por aplicar o processo de limite. E, inclusive, essa notação me garante que ΔT não é zero aqui. Eu só apliquei o processo de limite depois de eliminar a indeterminação. Portanto, agora, aquela inconsistência de uma igualdade em que, num dado momento, ΔT não é zero e no outro ele é zero, aqui ela é superada. Porque o ΔT só vira zero à medida em que eu, de fato, aplico o processo de limite. E eu só posso fazer isso depois de eliminada a indeterminação. Deixa eu voltar aqui e saber de vocês. Como é que tá até agora? Isso tá fazendo sentido para vocês? Legal, Professor, gente. Diga. a indeterminação no caso aí seria que zero sobre zero é uma conta que ainda não existe, né? No caso. Exatamente. Zero sobre zero não faz sentido, né? A gente não consegue dar um significado para o que seria zero sobre zero. É isso que a gente está chamando de indeterminação aqui. Certo? Beleza, obrigado. Nada. Então, assim, o que eu quero que comece a ficar claro para vocês? Primeiro, havia uma noção, né, de, de, de velocidade no instante, né? Poderia ser aceleração no instante, né? Newton, de um modo geral, chamava isso de fluxão, né? A gente poderia chamar de taxa de variação instantânea, né? Mas existe essa noção dessa coisa que vai acabar aí no fluxo histórico ganhando o nome de derivada, né? Essa coisa de captar a taxa de variação num instante, né? E essa ideia, ela era bastante intuitiva, né? Quer dizer, falar de velocidade instantânea era uma coisa intuitiva, mas na hora de calcular isso na prática, esbarrava-se nessa dificuldade. Nessa dificuldade poxa, a gente tem que contornar esse negócio de uma hora não é zero, outra hora é zero. E é na tentativa de superar essa dificuldade que vai nascendo, que vai se desenvolvendo essa noção desse processo de limite, né? Então, assim, trazendo mais uma vez isso, né, assim, porque eu acredito que o conceito de derivada ele deve ser apresentado antes do conceito de limite, porque historicamente derivada veio antes, e também porque o processo, para a gente poder entender a beleza
e o sentido da noção de limite, a gente só consegue perceber isso quando a gente já está olhando antes para a ideia da taxa de variação instantânea. Para essa situação de que, se eu quero calcular taxa de variação instantânea, existe alguma coisa acontecendo ali de incômodo. Existe alguma coisa acontecendo ali que parece que não está legal. E quem vai resolver isso é o limite. É essa noção desse operador que vai dar conta de fazer com que, ora, ΔT não é zero, mas está muito perto de zero, ora, ele vai encontrar ali uma expressão que não tem mais aquela indeterminação zero sobre zero, e agora, nesse processo de limite, ele vai permitir o ΔT assumir esse valor zero. Mas o momento agora é outro. Naquele momento em que a gente cancelou o ΔT, ele ainda não era zero, porque eu ainda não tinha aplicado o processo de limite. Eu só fiz o ΔT assumir o valor zero depois que eu apliquei o processo de limite. Consegue entender a diferença? Como que, fazendo isso, a gente consegue contornar essa dificuldade? Ora é zero, ora não é, né? Quer dizer, não era zero antes porque eu ainda não tinha aplicado o processo de limite antes. Ele só vai ser zero a hora que eu aplicar o processo de limite de fato. E eu só posso aplicar o processo de limite de fato depois que eu conseguir eliminar a indeterminação. Ok? Então, é a partir desse movimento aí, dessa questão, que se desenvolve a noção de limite, né? E vai ganhar essa notação aí que eu mostrei para vocês. Então, vamos prosseguir aqui. Beleza. Bom, ou seja, né? O que significa essa notação aqui, né? Limite de f de x para x tendendo a A. Aqui, primeiro, né? A gente não vai se prender a apenas esse tipo de notação aqui, né? ΔT, né, e tal. A gente vai pensar nisso, quer dizer, o nome da variável aqui pode mudar, né? O mais comum, né, que a gente utiliza é o nome, é a letra X, né, para denotar essa variável. Então aqui, não sei quantos de vocês aí chegaram a assistir a última live que eu fiz sobre o conceito de variável, né, sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico, mas aqui a gente tem duas letrinhas, né? Tem a letra X, quer dizer, três letrinhas, né? Tem a F ali também. Tem a letra X, tem a letra A, tem a letra F. A letra F está aqui representando uma função, representando uma expressão algébrica que, que, assim, que dá nome, né, a uma variável que depende da variação de x, ou seja, conforme x varia, f de x vai variar também e vai descrever aí movimento de alguma coisa. Então, isso aqui isso que significa essa letrinha F. A letrinha X significa a variável, né? Significa aquilo que é e não é, aquilo que está variando livremente. E A significa aqui não uma variável, mas uma constante. Apesar de a gente também estar utilizando uma letrinha, né? Mas A representa aqui um número constante. Eu só não quero especificar, eu não quero colocar aqui 32, por exemplo, ou 50, ou 1, ou 0. Eu quero deixar A para representar isso de maneira geral, mas os papéis de x e A aqui são bem distintos. Enquanto x é variável, A é constante. A está dado, está fixado. E o que essa notação significa? Essa notação significa algumas coisas. Primeiro, na expressão f de x, que a gente está vendo ali, onde esse operador limite está sendo aplicado, a variável x assume valores muito, muito próximos de A, absurdamente próximos de A. A gente costuma dizer que x assume valores, né, arbitrariamente próximos, tão próximos quanto quisermos. Mas também está embutido uma segunda coisa. O valor de x nessa expressão nunca será igual a A. Então, x, sempre que a gente estiver fazendo um processo de limite, enquanto eu não aplico o limite de fato, x será sempre diferente de A. Então, essas são as duas características fundamentais. X está muito, muito perto de A. E
x não é igual a A, x é diferente de A. Bom, e o que se representa essa expressão? Limite de f de x para x tendendo a A. Essa expressão, ela representa o valor limite que a expressão f de x vai assumir quando as condições 1 e 2 forem cumpridas, ou seja, quando x estiver se aproximando arbitrariamente de A, sem, contudo, ser igual a A. Né? Nessa expressão ali, de f de x, pode ser que, se eu troco x por A, aquela expressão não faça sentido. Pode ser que f de A não esteja definida. Né? E aí, quando isso acontece, a gente precisa manipular algebricamente, de modo a tentar eliminar essa indeterminação. Uma vez eliminada a indeterminação, aí a gente aplica o processo de limite por simplesmente fazer x igual a A na expressão encontrada. Né? Bom, dito isso, agora vamos colocar aqui assim, de maneira mais precisa, né, o que a gente entende por derivada. Então, considere f uma função, né, eu sempre gosto de destacar isso, né, função descreve movimento, tá? Então, essa função f pode estar descrevendo distância percorrida por objetos, pode estar descrevendo velocidade, pode estar descrevendo aceleração, pode estar descrevendo evolução de patrimônio investido em ações, por exemplo, pode envolver crescimento populacional, decaimento radioativo, movimento de pêndulo, disseminação de vírus, né? Enfim, qualquer coisa que apresente movimento, que apresente mudança, que apresente algo que está em constante processo de evolução, de transformação. É para isso que serve função. Suponha que f seja uma função que descreva alguma coisa nesse sentido. Né? E supondo que f descreve, né, algum tipo de movimento, faz sentido falarmos em taxa de variação média desse movimento. Né? E aí eu considero aqui, né, os instantes, né, inicial e final como sendo x e x mais delta x. Né? Então, como é que eu calcularia a taxa de variação média de f entre esses instantes? Aqui eu coloquei instantes entre aspas, porque a palavra instante, ela está associada a tempo, né? Porque é, assim, a nossa variável independente mais fundamental, é a variável tempo. Mas, não necessariamente, uma função vai ter sempre, como variável independente, o tempo. Pode ser que a gente considere outro tipo de variável independente, mas a gente ainda assim utiliza a palavra instante, mesmo que x, que a variável x, não represente necessariamente tempo, tá? Mas a gente preserva esse termo instante, né? Então, variação média, ΔF sobre ΔX, ou seja, a variação que a variável dependente vai sofrer à medida que a gente tem uma variação de ΔX, né, lá na variável independente. Isso é a variação média. Tá, como eu vou calcular a taxa de variação instantânea no instante x? Ora, a gente usa a ferramenta recém-estabelecida, né, a ferramenta do limite. Então, quando eu tomo essas variações médias e faço o limite para ΔX tendendo a zero, o resultado disso é o que a gente vai chamar de taxa de variação instantânea de f no instante x, ou no ponto x. Né? E aí essa taxa de variação é o que a gente vai chamar de derivada. Então, o que é a derivada de uma função? Derivada de uma função num ponto x é a taxa de variação instantânea daquela função naquele ponto. Portanto, e aqui eu peço que vocês me respondam, se a função f descreve descreve a distância percorrida por um objeto, o que a derivada dessa função f vai descrever? A aceleração dessa distância entre pontos? Se quem está variando aí a distância, o que vai medir a taxa de variação da distância? A velocidade? A velocidade. Quando a distância varia, não significa que temos velocidade?
Se eu estou me movendo, se a minha posição está mudando, se eu percorri uma certa distância, é porque eu tenho velocidade, né? E o nome que a gente dá para variação, para taxa de variação da distância, né, da posição, é velocidade. Portanto, quem é derivada da função que descreve distância? Velocidade, certo? Agora, quem é, se f for uma função que descreve velocidade? Quem seria a derivada dessa função? Ou quem é a taxa de variação instantânea da velocidade? Agora sim, quem tinha respondido Aceleração? a aceleração. Exatamente. Quando eu vario a velocidade, né, tô lá com o meu carro a 50 por hora, e aí eu vou variar, eu vou alterar, eu vou aumentar a minha velocidade para 100 km por hora. Para eu sair de 50 km por hora, chegar a 100 km por hora, o que eu preciso ter? A aceleração. Aliás, esse é um nome que a gente dá para aquele pedalzinho, né? A gente chama de acelerador. Você pisa no acelerador e você varia a sua velocidade, né? Então, derivada da velocidade, aceleração. Então, resumindo, derivada da distância, derivada da posição, velocidade. Derivada da velocidade, aceleração, né? Derivada da aceleração, vocês sabem qual é o nome para derivada da aceleração? Não, né? Porque a gente não deu nome, na verdade. Na verdade, não tem, né? Poderia chamar de velocidade da aceleração, sei lá, né? Mas, mas de um modo geral, né? Sendo distância, sendo velocidade, sendo aceleração, sendo crescimento populacional, sendo qualquer coisa, derivada significa taxa de variação instantânea. Ok? Deixa eu ver aqui com vocês como estamos até aqui. Isso, o pessoal tinha respondido aqui, né? Que aí seria aceleração, exatamente. Como estamos, gente? Estão conseguindo acompanhar? Querem perguntar alguma coisa? Tem algo que ficou um pouco obscuro, confuso? Estamos bem até aqui? Tudo certo? Beleza, gente. Qualquer coisa é só se manifestar, tá? Que a gente para, volta. Lembrem que a gente não tem compromisso algum com o tempo, né? Temos todo o tempo do mundo, né? Muito conteúdo, né? Ó, eu concordo, e eu falei isso já para vocês na aula passada. Esses assuntos, eles são de uma profundidade que fez com que... Por que a ideia de limite só foi aparecer no século XIX e não lá no século XVII com Newton e Leibniz? E por que não foi antes ainda, né? Se a gente fala de matemática já desde, sei lá, 15 séculos, 20 séculos antes de Cristo, por que lá a ideia de limite, o conceito de derivada já não foi desenvolvido? Por que demorou tanto tempo? Ora, demorou tanto tempo porque isso é difícil, porque isso não é de uma hora para outra, levou milênios. Agora imagina, se levou milênios para ser desenvolvido, a gente não está falando de uma coisa que é elementar. Vocês conseguem entender? Diferente de dizer sobre a estrutura do número natural, as operações de soma, de multiplicação, de subtração. Essas coisas, elas foram historicamente desenvolvidas já há muito tempo. E ainda assim, os algoritmos dela não foram há tanto tempo assim, né? Mas eles são mais elementares, por isso vieram antes. A gente está falando de coisas sofisticadas, né? De coisas que levaram muito tempo para serem desenvolvidas. Então, são coisas profundas. É por isso que eu estou aqui insistindo, perguntando se estão acompanhando, se estão bem, porque como a gente não tem esse compromisso, a gente não precisa, não tem por que eu ficar avançando aqui e falando um monte de coisas se não está ganhando sentido aquilo que eu falei. Então, se não tiver, a gente para, a gente volta, a gente
remoe o quanto precisar para isso começar a ganhar sentido, mesmo que a gente caminhe pouquinho, tá? Então, vamos prosseguir aqui e insisto, tá? Manifestem-se sempre que algo não fizer sentido para você. Ok. Professor, Diga. acho que a Júlia mandou uma pergunta, só que não apareceu pra você. No chat. No chat. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver. Ela mandou agora. Acabei de ver. Não tinha visto mesmo. Obrigado. A indeterminação que precisa desaparecer antes de aplicar o limite depende das condições dadas no enunciado? Júlia, vamos primeiro só estabelecer o seguinte. Por enquanto, a gente... Para que limite serve para a gente por enquanto? O único papel do limite: calcular derivadas, calcular essa taxa de variação instantânea, calcular essa velocidade instantânea a partir da velocidade média. É para isso que o limite serve. Né? Isso está claro para vocês? Então, nesse contexto, vamos ver... eu vou voltar lá para os nossos slides, e aí eu vou tentar responder essa pergunta da Júlia, mostrando lá o que eu queria destacar. Então, bom, o que a gente chama de derivada é essa expressão, né? Aqui eu até esqueci de mencionar, né? A notação mais comum que a gente utiliza para derivada é essa notação aqui. Ela é devida a um matemático francês também chamado Lagrange, e é basicamente colocar uma linha, né? A gente, inclusive, usa isso, assim, é f' de x, né? O que é f' de x? É a derivada de f naquele ponto x. E isso é dado pela velocidade média, depois de calcular a velocidade média, não, a taxa de variação média, a gente aplica o processo de limite para encontrar a taxa de variação instantânea. Agora, respondendo à pergunta da Júlia. Então, por enquanto, o limite só serve para calcular derivadas. Esse é o papel dele aqui para a gente. Agora, vamos olhar para essa expressão, e nessa expressão aqui, né, é f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Se eu troco ΔX por zero nessa expressão, qual vai ser o valor que a gente vai encontrar? Se eu troco ΔX por zero aqui. O que a gente encontra nessa expressão, nesse quociente aqui, quando eu troco ΔX por zero? 0 sobre 0? 0 sobre 0, exatamente. Então, quando a gente quer calcular uma derivada e a gente quer se perguntar que tipo de indeterminação está aparecendo aqui. Se é derivada que eu quero calcular, a indeterminação que aparece sempre será essa, 0 sobre 0. Bom, mas você está dizendo então que vão ter outros tipos de indeterminação? Vão, e a gente vai chegar lá. Inclusive, o papel do limite ele vai ser ampliado. Por enquanto, o limite serve apenas para calcular derivadas. Daqui a pouquinho a gente amplia isso. Daqui a pouquinho o limite vai ter mais funções, mais papéis a desempenhar. Mas por hora, ele serve para calcular derivada. E a indeterminação que aparece quando eu quero calcular uma derivada sempre será 0 dividido por 0. Certo? Então, e é essa que precisa desaparecer. Né? Agora, é claro, como fazer ela desaparecer? Aí depende de que função eu estou querendo calcular a derivada. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Tá? Beleza, Júlia, que bom que ficou mais claro. Ok, vamos voltar aqui. Estou terminando aqui minha apresentação e daqui a pouco a gente vai utilizar a lousa aqui. Ok. Bom, mas na prática, como é que funciona, né? Eu tenho uma função e eu quero calcular a derivada dela. Como é que esse cálculo funciona? Esse cálculo funciona assim. Aqui,
que eu tinha falado, né? Se a gente fizer ΔX igual a zero na expressão da variação média, a gente vai encontrar zero sobre zero, que é a indeterminação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente manipula algebricamente a expressão, a gente abre, né, quadrado, se for o caso, a gente vê quais são as ferramentas que a gente tem em mãos para poder manipular aquela expressão que foi dada ali. E essa manipulação ela vai acontecer sempre no sentido de tentar eliminar a indeterminação. No fim das contas, a gente quer promover esse cancelamento, né, que a gente encontrou lá no caso da velocidade instantânea. A gente quer promover aquele cancelamento, que é o que vai eliminar a indeterminação. Aí, uma vez promovido esse cancelamento, a gente vai... se eu estou diante agora de uma expressão que não tem mais indeterminação, agora o processo do cálculo de limite se dá simplesmente por substituir ΔX igual a zero, na expressão que agora não tem mais problemas, né? Então vamos fazer isso na prática. Deixa eu interromper aqui agora a minha apresentação. Ok. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor aqui, que eu quero que vocês consigam enxergar meu quadro aqui agora. E ver se eu consigo ganhar um pouco mais de espaço nele. Vocês conseguem enxergar o quadro inteiro? Beleza. Então eu vou ficar em pé aqui agora. Provavelmente vocês não vão ver meu rosto aqui na câmera, mas nesse momento ele é completamente irrelevante, então o que importa é que vocês consigam ver a lousa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos olhar para algumas funções conhecidas nossas e vamos nos perguntar, tá, quanto seria a velocidade, quanto seria a derivada dessa função, tá? E tentar aplicar esse processo que a gente tá conversando sobre. E eu queria começar com a seguinte função. Então, seja f de x igual a 1. F de x igual a 1. O que significa isso, né? Significa que eu estou falando de uma função que a cada x real, né? X aqui é uma variável real, aliás, já falei para vocês, né, no contexto do cálculo 1, a variável das nossas funções sempre será número real, né? Sempre vai variar na reta. Pode ser que seja só num pedaço da reta, mas sempre vai ser nesse ambiente, nesse universo. E no caso dessa função, para cada x real, ela está associando ao valor 1. Né? Esse é o tipo de função que, na verdade, função representa movimento. Né? Essa função, ela representa a ausência de movimento. Vocês conseguem perceber isso? À medida que o x varia, à medida que o x muda, o que acontece com f de x? Conforme x varia, o que acontece com f de x? Nada. Fica 1. Continua sendo 1 sempre. Né? Por essa razão, a gente vai chamar esse tipo de função constante. Então, assim, se função é a linguagem do movimento, eu também tenho que ter a função que vai descrever o não movimento, que vai descrever a ausência de movimento. Né? Nesse caso aqui, se essa função descreve, por exemplo, distância, então significa que, ou descreve posição, vamos pensar em termos de posição, fica mais fácil de enxergar, significa que, e x é tempo, né? Então, passados x de tempo, a posição desse objeto é a posição 1. Então, lá na reta, ele ocupa a posição 1. Passa 1 segundo, ele está na posição 1. Passa 2 segundos, ele está na posição 1.
passa 50 segundos ele está na posição 1. Ou seja, ele está parado. Né? Se passa o tempo e a posição permanece a mesma, é porque ele não está se movendo, ele não está saindo do lugar. Agora, se ele não está saindo do lugar, quanto vocês acham que deveria ser a velocidade desse objeto? 0, né? Uma coisa que está parada tem velocidade 0. Se eu estou com meu carro na garagem parado, o velocímetro vai estar lá assim, apontando para o 0. Né? Velocidade é 0. Portanto, antes de fazer qualquer cálculo, qualquer conta, tá? Quanto vocês acham que deve dar a derivada dessa função aí? Quanto deve ser isso? Tem que ser 0, né? Vamos calcular? Usando esse mecanismo prático que a gente está tentando estabelecer para calcular essa derivada. Vamos ver se vai dar 0? Então vamos lá. O que seria, né? F' de x. Então, F' de x, a definição que a gente estabeleceu, né, o sentido que a gente deu para isso, né, f' de x, derivada dessa função f no ponto x, é a taxa de variação instantânea. Ou seja, eu calculo a variação média, f de x mais delta x, menos f de x, divido por delta x, e aí aplico aquele operador que a gente chama de limite. Limite. E aqui nessa expressão, isso é uma coisa interessante, né? Do ponto de vista dessa expressão, desse cálculo de limite, o x ele não está mais variando, ele está parado. Aqui o x está parado. Quem varia aqui, quem é a variável desse problema, é o ΔX, certo? E, portanto, eu tenho que indicar que tipo de variação acontecerá com ΔX, ou para onde ele vai tender. Se eu quero calcular variação instantânea, eu quero fazer com que essa variação aqui tenda a 0, né? Que esse ΔX tenda a 0. E é essa expressão que a gente precisa resolver. Então, lembrem, esse operador aqui na frente dessa expressão garante para a gente que nessa expressão aqui, ΔX está absurdamente perto de 0, mas ele garante também que ΔX é diferente de 0. Esse operador garante essas duas coisas, ok? Então vamos lá. Isso aqui, então, agora a gente começa a manipular essa expressão, né? ΔX tendendo a 0 e baixo tem ΔX. Em cima, digam para mim, quanto que é f de x mais ΔX? Podem falar, escrever. Quanto que é f de x mais ΔX? 1. Todo mundo concorda, gente, que f de x mais ΔX é 1? Concordo? Por que que é 1? Porque, olha, f de x é 1 independentemente de quem seja x. X pode ser 1, pode ser 500, pode ser x mais ΔX, não interessa. Né? Independentemente de quem seja o valor que eu dou para a variável x, a imagem dele será sempre 1. Portanto, f de x mais ΔX é 1. Menos. E quanto é f de x? Mesma coisa, né? Não interessa se é x mais ΔX, se é o que quer que seja. Né? F de x é 1. Agora, eu ainda não apliquei o processo de limite. Isso daqui que é importante a gente entender. Quando eu carrego esse operador aqui na frente da minha expressão, né, quando a gente carrega isso aqui, significa que eu só estou me apropriando do fato de que isso garante que ΔX não é 0,
mas eu ainda não apliquei o processo de limite de fato. Agora, 1 menos 1, a expressão que está lá no numerador dessa expressão, quanto que é? Quanto que é 1 menos 1? Fala, pô, eu sei que 1 menos 1 é 0, né? Mas aqui, assim, é importante eu ser bem detalhista nisso, porque aqui tem um ponto bem importante. Agora, vamos olhar junto aqui para essa expressão, né? Aqui eu tenho uma expressão, né, 0 dividido por ΔX. E isso daqui está dentro de um processo de limite, ou seja, eu estou prestes a aplicar um processo de limite. Agora, digam para mim, essa expressão aqui, isso aqui, é 0 sobre 0? Sim ou não? Isso aqui, ó. É 0 sobre 0 ou não? Não. A galera tá toda dizendo que não. Por que que isso não é 0 sobre 0? Isso não é 0 sobre 0 porque quem garante isso é esse camarada aqui na frente, né? E esse cara está dizendo o seguinte, eu vou repetir isso de novo e eu vou repetir isso várias vezes ainda. Isso aqui está garantindo que ΔX está absurdamente perto de 0 e ele também está garantindo que ΔX não é 0. Portanto, se ΔX não é 0, então o que a gente está enxergando aqui não é 0 sobre 0, é 0 sobre ΔX, que é algo bem pequenininho, mas diferente de 0. Agora, quanto que dá 0 dividido por um número que não é 0? Quanto que dá isso? 0. 0 dividido por qualquer coisa que não é 0 é igual a 0, né? Dividir 0 reais por 500 pessoas vai dar 0 reais para cada pessoa, né? Então, o que a gente tem aqui... Então, entendam, eu não estou aplicando nenhum processo de limite ainda. Eu vou continuar carregando essa notação do limite. Então, limite ΔX tendendo a 0. Mas aí eu ainda estou prestes a aplicar o processo de limite, mas ainda não apliquei. Mas aqui, 0 dividido por algo que não é 0, eu sei quanto dá. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Certo? Acho que ficou um 0 meio exagerado, né? Isso aqui dá 0. Agora, esqueçam, né? Eu sugiro que vocês esqueçam por um momento tudo o que aconteceu até aqui. Esquece isso, tá? Olha só para cá. Então, eu estou agora aplicando o operador limite, nessa coisa, nessa quantidade. Ok? E aí, lembrem que o operador limite, ele olha para aquela coisa e ele faz a seguinte pergunta. Quando eu troco, nesse caso aqui, né, ΔX por 0, nessa expressão, eu produzo uma indeterminação? Eu quero que vocês olhem para cá, tá? Esqueçam tudo que passou. Olha só para cá. O que passou, passou, né? Já foi manipulado algebricamente, já foi superado. Olha só para cá. Existe alguma indeterminação em trocar nessa expressão ΔX por 0? Sim ou não? Não. Bom, primeiro, a expressão que a gente está vendo aqui, ela sequer depende de ΔX. Isso aqui é um número, né, particular, no caso aqui, 0. Então, ΔX pode assumir o valor 0, pode assumir o valor π, o valor 552, não importa. A expressão que está aqui sempre será 0. Então, se o limite está olhando para aquela quantidade, ele se perguntou, se eu troco ΔX por 0, produz indeterminação ali, e a resposta é não, então vai dizer o seguinte, olha, então o valor do limite é simplesmente trocar naquela expressão ΔX por 0. Acontece que trocar ΔX por 0 nessa expressão
não muda absolutamente nada, né? Porque ela não depende de ΔX. Ou seja, resumindo, quanto dá esse limite? Quer dizer, agora sim, de fato, eu vou aplicar o processo de limite. E a hora que eu aplico esse processo de limite, quanto dá o limite dessa coisa quando ΔX tende a zero? Já que não tem determinação, é só trocar ΔX por zero lá. E aí, a hora que eu fizer isso, o que vai dar? Vai dar zero, né? Inclusive porque isso aqui não depende de ΔX, ou seja, isso aqui vai dar zero, poderia ser limite para ΔX tendendo a qualquer coisa que daria zero, né? Porque não depende de ΔX. Ou seja, quanto deu a derivada dessa função constante igual a 1? Deu zero, né? A Vitória fez uma pergunta aqui, isso é para qualquer número? Vitória, eu estou entendendo que, corrija-me se eu estiver errado, mas sua pergunta é assim, suponha que essa função seja constante, mas não seja constante igual a 1, seja constante igual a C, né? Igual a C. É isso que você está perguntando? Hã? Isso, né? Aqui, só abrindo um parêntese, né? A gente convencionou, né, ao longo do tempo, que a gente utiliza as últimas letras do nosso alfabeto latino para representar variáveis. Então, x, y, z, t, né? Essas últimas letras, W, a gente convenciona usá-las como variáveis. E as primeiras letras, A, B, C, né, D, a gente convenciona usar para representar constantes. Então, quando eu escrevo f de x igual a c, eu estou usando x como variável, x está variando, x está ali percorrendo o conjunto dos números reais, mas c está fixado. Só que eu não quero particularizar, eu não quero fazer igual eu tinha feito antes, eu quero que ele esteja livre para assumir qualquer valor. Mas esse valor, uma vez assumido, ele é fixado. Então eu considero C como sendo uma constante dada, né? Aliás, isso é diferente do que, por exemplo, Viette fazia. Viette foi quem assim, introduziu essa ideia da variável letra, de representar a variável por letras. E Viette fazia assim, as consoantes ele usava para representar variáveis, aliás, constantes. E as vogais ele usava para representar variáveis. Então era diferente do que a gente faz. A gente faz assim, né? As primeiras constantes, as últimas variáveis, e aquelas ali do meio, né? F, G, H, a gente usa para representar a função, né? Então é mais ou menos assim, a gente vai dividindo o alfabeto nos diferentes papéis que a variável letra cumpre dentro da matemática e desse estudo aqui de movimentos, né, e no contexto do cálculo diferencial. Bom, mas se fosse C, vamos ver o que mudaria? Então, aqui a expressão é a mesma. Bom, aqui agora f de x mais ΔX não é mais 1. F de x mais ΔX é C. F de x também é C. C menos C continua dando zero. E a partir daí, nada muda. Ou seja, é para qualquer número? Sim, Vitória, para qualquer número. Ou seja, qualquer função constante tem derivada igual a zero. Isso é o que a gente acabou de concluir. E isso, espero que não nos surpreenda. Porque lembra, derivada é taxa de variação. Se uma função é constante, quanto ela varia? Quanto varia uma função constante? Digam aí para mim. Nada, né? Zero. O Luiz respondeu ali, zero. Exatamente. Função constante varia zero. Se ela varia zero, é porque a taxa de variação dela, então, tem que ser zero. Ou seja, a derivada de função constante é igual a zero. Pode ser a função constante 1, função constante 2, função constante qualquer coisa, C, né? Se é função constante, a derivada será zero. Entendeu, Vitória? Legal. Muito bom. Ok, mas nem tudo
na verdade, quase nada, quando a gente trata de movimentos, será constante, né? Aliás, se fosse tudo constante, nada dessa história teria sentido, né? A gente só se preocupa com isso porque a variação, porque a variação ela acontece, porque o movimento está aí, porque existem um monte de funções que não vão ser constantes, né? E quando a função não é constante, como é que a gente calcula? Então vamos para o próximo. Vamos para a próxima aqui. É importante também eu destacar que a gente olhando dessa forma, né, para o limite como sendo um operador, parece que assim, qualquer que seja a quantidade que eu tiver ali, qualquer que seja a função que eu tiver ali, eu vou aplicar o processo de limite, vou trabalhar, eliminar a indeterminação, e eu sempre vou achar um valor. Na verdade, não. Tem casos em que o limite não vai existir. Você tenta fazer esse processo e descobre que, na verdade, não tem um valor para onde essa expressão está se aproximando. Ou seja, vão ter funções que não vão admitir derivada em algum ponto, por exemplo, né? Mas a gente vai esperar um pouco até abordar esses casos. Por enquanto, vamos só trabalhar os casos que a gente tem resposta positiva, né? Ainda não entendi direito quando vou derivar uma função qualquer. Átila, é assim, a gente está começando bem, né, do começo, agora foi constante, agora a gente vai começar a ampliar um pouquinho mais. Daqui a pouco, a gente vai desenvolver, a gente vai conseguir aprender técnicas para derivar qualquer função dessas que são expressas pelas funções elementares que a gente conhece. Função que é polinomial, função que é quociente de dois polinômios, função que é exponencial, logaritmo, função trigonométrica. A gente vai evoluir, mas vai ser degrau por degrau, tá? Daqui a pouco a gente vai construindo isso e também daqui a pouco a gente vai aprender, tá, mas e se eu tenho uma função assim, x vezes cosseno ao quadrado de x mais tangente aplicada em x ao quadrado mais 1, entendeu? Fiz uma salada assim de um monte de coisa. Daqui a pouco a gente chega no ponto de conseguir calcular a derivada dessas coisas. Mas tem que ser passo a passo, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente chega lá, tá bom? Né? O quando aí eu não sei precisar, não sei quanto tempo a gente vai gastar, e é como eu falei, assim, eu não estou preocupado com a velocidade aqui agora, né? Com o quão rápido vamos atingir esses pontos, né? Quando estaremos em condições de conseguir derivar qualquer coisa. Mas a gente vai chegar lá. Vamos dando passinhos aí curtos, de modo que todo mundo venha junto, a gente consiga fazer essas coisas ganharem sentido, que não seja meramente aplicar técnicas que a gente não faz ideia do que está fazendo, e vamos caminhando junto para fazer essas coisas irem ganhando sentido e a gente vai aprofundando. Beleza? Ok. Então, a próxima função que eu queria pensar com vocês qual seria a velocidade, é essa daqui. Mas, tipo, por que vou derivar uma função depende muito do que ela demonstra e o que eu quero encontrar, então. Sim, quer dizer, acho que você está olhando para a coisa do ponto de vista mais assim, o que aquela função representa, né? Acho que eu estou entendendo. Então, assim, dependendo do contexto em que a gente está considerando, o papel que a derivada vai desempenhar vai mudar.
né? E assim, dependendo de qual é esse papel, a derivada vai representar alguma coisa, né? Que é o que eu tinha falado. Se for função que descreve distância, a derivada vai representar velocidade. Se for função que descreve velocidade, a derivada vai representar aceleração, né? Mas, de um modo geral, derivada sempre representa taxa de variação, certo? Então, não sei se eu consegui entender bem a sua pergunta de o que eu quero encontrar, então. Quando eu calculo derivada, eu sempre quero encontrar taxa de variação instantânea, tá? Esse é o objetivo sempre. E por que eu quero encontrar taxa de variação instantânea? Porque se eu quero entender aquele movimento, entender o quanto ele varia, qual é a taxa de variação dele, vai me ajudar nessa descrição. Daqui a pouco a gente vai começar a ver como a derivada se relaciona em aspectos ligados por exemplo, o gráfico da função, como a derivada vai dizer se a função cresce, se a função decresce, o tipo de comportamento que a função apresenta vai começar a ganhar, a gente vai começar a ganhar um olhar mais profundo, mais detalhado, quando a gente começar a entender o processo aí, tá? Quando a gente começar a entender esses papéis da derivada, tá bom? Não sei se eu respondi essa pergunta, se não, você me avisa. Ok. Bom, f de x igual a x é a chamada função identidade, né? É aquela função que a cada x associa ele mesmo, né? Daí esse nome identidade. O gráfico dessa função, gráfico da função. Aliás, eu vou falar. Se tinha caído? Peraí, deixa eu. Você chegou a ouvir o que eu tinha falado? Acho que não, né? Bom, a sua pergunta, eu até falei que, assim, eu não sei se eu entendi plenamente assim, o que você tinha perguntado, mas, assim, por que vou derivar uma função depende muito do que ela demonstra, do que ela representa, imagino que você quer dizer, né? E sim, né? A derivada ela vai estar atrelada ao que significa aquilo lá. Mas ela sempre será taxa de variação. Então, independentemente do que a função descreva, a derivada sempre cumprirá o papel de calcular a taxa de variação daquele movimento, certo? O quanto ele varia. Se ele varia muito rápido, se ele varia lentamente, né? Se é algo que cresce, se cresce rápido, se cresce devagar, se é algo que decresce, mesma coisa, né? Então, o papel da derivada é sempre esse. E o que eu dizia, né, é que daqui a pouco a gente vai começar a ver como a derivada ela vai descrever características das funções que vão ajudar, vão ampliar o entendimento. Vão, por exemplo, dizer, a gente vai ter condições de dizer, usando a derivada, se a função, por exemplo, é crescente, se ela é decrescente, o tipo de comportamento que ela tem vai começar a ficar elucidado através de análise envolvendo a derivada dela, certo? Mas, em suma, derivada sempre será taxa de variação instantânea, ok? Não sei se eu captei exatamente qual era a sua pergunta e se eu consegui te responder. Se não, você me dá um ok, me diz aí que eu tento deixar mais claro, tá? Beleza. Então, eu dizia, né, que eu vou falar de representação, né, as representações da função na live de amanhã, né? Mas aqui, já me adiantando, né, a gente já tratou um pouco disso também. Essa função, né, essa função identidade, ela tem uma representação gráfica. A representação gráfica dela é dada por uma reta. Né? E é aquela reta que, quando x é 0, f de x também é 0. Quando x é 1, f de x também é 1. Né? Ou seja, essa linha reta. Se essa função estiver descrevendo
variação da posição de um objeto, então esse seria um movimento uniforme, né? E que é aquele movimento que é descrito, né, por uma linha reta, né? Agora, do que vocês sabem da física, né? Qual é a característica fundamental do movimento uniforme? O movimento, ele é dito movimento uniforme quando? Quando acontece o quê? Quando a aceleração é nula. Beleza. E quando a velocidade é constante. Tá, vamos ficar com essas duas coisas aí. Vamos tentar juntar com... Então, movimento uniforme, a gente aprendeu lá na física, no ensino médio, que significa que a velocidade daquele movimento é constante, né? Bom, se essa função é uma função que representa um tipo de movimento uniforme, eu espero que a velocidade seja constante. Velocidade, sinônimo de derivada, né? Nesse contexto. Então, vamos calcular a derivada aqui, segundo o cálculo que a gente estabeleceu, e ver o que a gente encontra. Então, nesse caso, f' de x vai ser o limite Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x dividido por Δx. E agora a gente substitui, né? Limite Δx tendendo a zero, baixo Δx, em cima, se f é a função identidade que associa a cada x ele mesmo, a cada número que você dá, ela associa ele mesmo, quem é f de x mais Δx? Quem é f de x mais Δx? X. Será que é isso? X mais Δx, né? Se f de x, se f de qualquer coisa é ela mesma, então f de 1 é 1, f de 5 é 5, né? F de x mais Δx é x mais Δx, exatamente, né? Portanto, f de x mais Δx, ou seja, f pega a coisa e leva nela mesma, né? A coisa nesse caso é x mais Δx, menos a coisa nesse caso é x. Portanto, é isso que a gente vai encontrar, né? E nessa expressão a gente percebe que já há um cancelamento. Nesse caso, a manipulação algébrica e a simplificação ela é dada, já é quase imediata, né? Eu só escrevi a expressão e eu já vi o cancelamento acontecer. Na maioria dos casos, isso não vai ser tão imediato assim. Bom, isso vai ficar limite Δx tendendo a zero. O que sobrou ali foi em cima Δx, né? Eu cancelei x com menos x, embaixo Δx. E quanto que dá Δx sobre Δx? Dá 1. Mas espera aí. E se Δx for zero? Isso aqui não vai estar sendo 0 sobre 0? Então eu posso garantir que é 1? Exatamente. Δx não pode ser 0, porque tem um limite. Ele jamais será 0. Exatamente, gente. Vocês estão pegando o espírito da coisa. É isso aí. Eu posso chegar aqui, sem peso na consciência, e cortar esses caras e dizer que isso dá 1. Por quê? Porque o limite que a gente está vendo aqui garante que Δx não é 0. Né? É a presença do operador limite que garante isso. E aí, uma vez que eu cancelo, o que a gente vai encontrar, então, vai ser limite Δx tendendo a 0. Sobrou 1 ali, né? Bom, agora a gente cai naquela mesma história, né? Limite para Δx tendendo a 0 de uma constante. E é claro que não tem indeterminação aqui. Então eu posso fazer Δx igual a 0, que de fato nada acontece aqui, e a hora que eu aplico mesmo, a hora que o limite acontece de fato,
o resultado que a gente encontra é 1. Né? Isso confirma aquela nossa tese de que se o movimento é uniforme, a velocidade tem que ser constante? O Arthur está dizendo, a derivada das funções de primeiro grau tem alguma relação com a tangente da reta com o eixo x? Tem, Arthur. E espero que em breve, talvez já na semana que vem, eu consiga trazer exatamente essa questão relacionada com as tangentes. Que eu sei que vocês já ouviram coisas sobre isso, para alguns imagino que seja uma coisa um pouco meio confusa ainda, a gente vai tentar trazer isso aqui da maneira mais simples possível para a gente ir casando as ideias. A gente vai ver que tudo isso vai se encontrar e a gente vai conseguir fazer as conexões desses vários pontos de vista, tá? Então, prometo que chegaremos nesse ponto, ok? O Júlio está dizendo que confirma, né? De fato, a derivada dessa função f de x igual a x deu 1, né? Deu constante igual a 1. Né? E agora eu queria aproveitar aqui essa mesma conta com vocês e trocar, ao invés de considerar essa função particular, né? Essa é uma função particular que representa movimento uniforme. Mas eu posso considerar aquele tipo de função mais geral que representa movimentos uniformes, que é essa função aqui, ó. Essa função aqui, deixa eu apagar isso, né? Essa aqui. Então a função é a seguinte: A vezes x mais b. Então lembra, né? Aquela coisa. As primeiras letras representam constantes. Então nessa expressão, A e B são constantes. No caso do exemplo particular que a gente acabou de considerar, o A era 1 e o B era 0. Né? Aqui o A pode ser qualquer coisa, o B pode ser qualquer coisa, mas eles são constantes, eles são fixados. Quem varia ali é x. X é a variável. E aí a pergunta é, qual é a derivada dessa função? Né? Essa é a função que a gente chama de função afim. Né? Na live que eu pretendo fazer na semana que vem, eu pretendo dedicá-la inteiramente a tratar das funções afim, a gente entender todos os aspectos envolvidos, e essa é a função que a gente chama de função afim, que eu sei que vocês já viram bastante ela também. Então a pergunta é, qual é a derivada dela? Então eu vou aproveitar essa mesma conta aqui, ó, acho que ela está dizendo ali, está dizendo que é A, vamos ver se é A mesmo? Eu vou aproveitar aqui, então vamos ver o que vai mudar, né? Vai mudar, essencialmente, vai ser aqui, né? Nessa expressão aqui. Então, essa função, ela pega a coisa, né? Multiplica, né? F da coisa é A vezes a coisa mais B. No caso, a coisa aqui é x mais delta x. Portanto, F dessa coisa é A vezes a coisa mais B, né? Menos f de x. E f de x a coisa agora é x, né? Portanto, ax mais b. Essa é a expressão que a gente vai encontrar agora nesse caso mais geral, né? Isso que a gente vai ver. Posso já distribuir esse sinal aqui, ó? Eu tenho um menos na frente de toda essa expressão. Então eu vou distribuir esse menos para as duas parcelas dessa soma. Então vai ficar menos ax e menos b. Né? Menos ax menos b. E aí a gente percebe que vai haver um cancelamento aqui, né? Aqui eu tenho b positivo, aqui eu tenho b negativo, o oposto, a soma dos dois dá zero. E aí a gente vê o que sobrou. Então, o que sobrou lá em cima
foi o seguinte. Vai ficar... Ó, aqui a gente tem A vezes X, né? Eu vou distribuir esse A, porque eu tenho uma soma, né? Vai ficar A vezes X mais A vezes delta X. Percebem que esse A vezes X vai cancelar com esse menos A vezes X que a gente tem aqui? Então eu vou fazer assim, ó. Esse aqui vai cancelar com esse. E o que vai sobrar? Vai sobrar A vezes delta X. A vezes delta X. Ah, isso aqui vai continuar cancelando, né? Delta x em cima com delta x embaixo. Eu sei que ele não é zero porque eu estou dentro do processo de limite. E no fim, o que vai sobrar aqui é A. Portanto, o valor do limite é A. Portanto, a derivada, como o Átila já tinha nos dito, né? Isso, essa conta confirma a resposta do Átila. A derivada da função f de x igual a ax mais b é igual a A, certo? Igual a A. Bom, o que isso significa? Então, vamos voltar para a questão do movimento uniforme. Suponha que isso aqui seja uma lei que descreve um movimento uniforme, né? Então, na expressão f de x igual a ax mais b, se o movimento é uniforme, eu já sei que a velocidade é constante. Qual é dessas constantes que estão aparecendo ali, aquela que representa a velocidade? Qual foi a conclusão que a gente teve? Então, você tem lá o movimento uniforme, tal que a posição, né, a distância, é dada por f de x igual a x mais b. Nessa expressão, quem representa a velocidade? B. Exatamente. Opa, B não, né? Vocês estão me ouvindo? Estão por aí? Aqui travou total, assim. Opa, então não era só para mim. Mas voltou aí para vocês também, né? Ótimo, gente. Que bom que voltou. Então, voltando aqui à minha pergunta, né? Se f de x igual a x mais b, se f de x igual a x mais b representa... Beleza, que voltou aí para todo mundo. Muito bom. Se f de x igual a x mais b representa um movimento uniforme, aquele que tem velocidade constante, que constante representa essa velocidade? A gente tem esse nome, né? Coeficiente angular, que é essa constante A aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai entender, né? Por que isso ganha esse nome, coeficiente angular. Né? Essas coisas vamos tentar deixar isso bem claro, tá? Mas... eu não entendi... sumiu aqui, peraí. Não entendi porque a parte do f de x mais delta x, porque virou a x mais delta x mais b. Luiz, olha qual é a lei que descreve essa função, né? A lei dela diz o seguinte: para cada número que você colocar aqui, né, a gente está usando a variável x para representar esse número, mas é assim, para cada número que você põe ali, a lei que rege aquele movimento diz que você vai levar esse número em a multiplicado pelo número mais b, certo? Então, se o número for 2,
você vai levar o 2, por meio dessa lei, em A vezes 2 mais B. Se for 5, vai ser A vezes 5 mais B, certo? No caso aqui, o número é x mais delta x, mas é um número. A lei continua sendo a mesma. A lei é A vezes o número mais B. Se o número é x mais delta x, então a expressão que você vai encontrar vai ser A vezes x mais delta x mais B, certo? Não sei se ficou claro para você. Entendeu? Maravilha. Gente, são 2 para as 4. Podemos encerrar por hoje e a gente continua na semana que vem? Pode ser? Se eu posso mandar o slide, com certeza, Evelyn, eu mando para vocês sim. O que vocês acharam? Deu para trabalhar um pouquinho melhor essas ideias? Tá conseguindo, tá dando para perder um pouquinho aí de medo de derivada, de cálculo, né? Por mais que sejam coisas profundas, e são mesmo, mas são ideias que são, assim, encantadoras, assim. É legal a gente ir tentando desmistificá-las o máximo possível para isso ganhar sentido para a gente. Que bom, gente, que está ajudando vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Ajudou bastante com a simbologia do limite. Legal. Por enquanto, por hora, e vai ser assim por um bom tempo, a gente vai se agarrar a essa noção que eu dei para vocês de limite, que é a noção que eu costumo chamar de intuitiva, noção intuitiva de limite. Tá? Por enquanto e por um bom tempo é com ela que a gente vai se agarrar. Ok? Então, o limite, no caso de derivadas, vai sempre tender a zero. Sim e não, Bia. Eu vou responder essa pergunta na próxima vez, tá? A gente pode expressar a derivada de uma outra forma, e aí, dessa outra forma, ele não vai tender a zero. Mas eu vou explicar isso da próxima vez, tá bom? Beleza, gente. Então, na semana que vem, eu vou calcular mais algumas derivadas com vocês de funções elementares, vou dosar aqui, ver como que vai estar fluindo, e conforme for eu já entro na relação disso com a ideia das tangentes aí que vários de vocês já estão colocando, né? Assim, vocês mesmos já estão apresentando essa demanda, vamos tentar ir trazendo essas coisas, ok? Muito obrigado a todos vocês pela companhia aqui, pela presença. Espero que vocês consigam estar amanhã também na live que vai acontecer no Google Meet, né? A gente já tinha combinado isso lá no chat. E aguardo vocês, ok? Muito, muito obrigado, gente, pela presença, pela paciência.